Olá, seja muito bem-vinda à nossa terceira e última aula dessa jornada profissional antifrágil. Eu sou Denise Garcia e se você chegou até aqui é porque você está pronta para uma mudança real. Nas últimas aulas, a gente desvendou as formas erradas, os jeitos errados, que muitas vezes nos levam ao esgotamento. Mas a gente também revelou o jeito certo, o método dos 5 códigos invisíveis de sucesso, que permite a profissionais antifrágeis prosperarem em um mundo instável. Hoje, não é apenas sobre conhecimento, é sobre decisão, é sobre a urgência de agir. O título da nossa aula é um alerta e um chamado. Ou você se prepara agora, ou você vai ser engolido na próxima onda. Eu não estou aqui exagerando. O mundo corporativo, ele não vai esperar. As pressões não vão diminuir, muito pelo contrário. A minha promessa para você hoje é te dar clareza total. Você vai integrar tudo o que você aprendeu, vai tirar todas as suas dúvidas respondidas e, finalmente, vai poder aplicar tudo isso e construir uma carreira antifrágil sem se esgotar. Então, prepare-se para tomar uma decisão, porque essa decisão pode mudar o seu 2026 e todos os anos que virão. Para quem chegou agora, ou para quem quer consolidar o aprendizado, a gente vai fazer uma breve revisão. Na aula 1, nós vimos por que a maioria dos profissionais vão pirar, tentando dar conta de 2026. A gente desmascarou os 3 pilares de esgotamento profissional: a ilusão da produtividade superficial, a cegueira para as habilidades invisíveis e a falta de um mapa pessoal antifrágil. Você percebeu que o mais do mesmo é uma receita para o fracasso, porque não adianta fazer as mesmas coisas esperando resultados diferentes. Na aula 2, a gente revelou o que os profissionais antifrágeis fazem de diferente no mundo instável. Eu apresentei para vocês o método dos 5 códigos invisíveis do sucesso: o fogo silencioso, que é a energia; a mola invisível, que é a resiliência ativa; o rastro secreto, que é a consistência, o progresso; a voz de aço, que é a comunicação; e o portal oculto, que é o propósito. Você viu que existe um jeito certo de transformar a pressão em combustível e continuar prosperando na sua carreira. E para provar que esse jeito certo funciona, eu quero compartilhar mais algumas histórias inspiradoras. Camila, e qual foi o maior aprendizado ou transformação que você viveu durante a imersão? O que você sentiu que realmente te transformou? Todo mundo fala, né, que existe uma pessoa profissional e a pessoa para separa uma das duas. Não existe essa separação, né? Por mais que a gente tente, mas eu entendi que eu precisava buscar algo que fizesse tanto o meu lado profissional quanto o pessoal feliz, né? Que eu me sentisse bem. Eu tenho comigo que a gente, quando trabalha bem, quando trabalha feliz, né, rende muito mais. E eu já não estava nesse mesmo ritmo há algum tempo. E por questões mais pessoais, eu acredito, né, por não enxergar propósito, enfim. Então, eu acho que a maior lição disso tudo foi me fazer olhar para dentro novamente, né, olhar para mim e entender o que que eu quero, né, onde eu quero chegar, o que que eu quero fazer, o que que realmente me enche me brilha os olhos de fazer, né? O que que eu faço com brilho no olho? Então, eu acho que a maior lição é isso, foi isso, não deixar de olhar para mim mesmo mediante a toda pressão, né? Então, tudo que aconteceu dentro de todos os módulos, cada um deles foi muito importante e que me fez, de novo, de fato, enxergar realmente o que que eu quero e o que eu não quero, né? Então, porque às vezes a gente só fica pensando no que a gente quer e esquece de ver o que a gente não quer. Então, eu acho que a maior transformação foi essa, né? Eu olhar de novo para mim e entender o que eu quero e o que eu não quero, né? E me respeitar com isso. E teve algum conteúdo, alguma prática, ou algum bônus, ou alguma coisa que da imersão que mais te marcou, que mais te surpreendeu? O que foi exatamente? Teve. Eu não sei se eu posso dizer um conteúdo, mas acho que foi uma frase. Você não controla aquele meio. Isso mexeu comigo muito, porque eu acho que foi aí que pá, bateu. Porque eu vivia falando, não, eu consigo controlar, eu consigo controlar.
quando aquilo mostrou para mim, Thaís, você não vai conseguir controlar o meio. Isso está fora do seu poder, isso está fora do seu alcance. Essa é a frase. Isso aqui está fora do seu alcance, é isso. Aí eu falei, chega, Thaís, isso está fora do seu alcance. Aí quando eu entendi que isso estava fora do meu alcance, aí que veio as minhas decisões. Aí que eu tomei decisões na minha vida, foi isso. Esse foi o ponto-chave do curso. Essas alunas, assim como vocês, também estavam buscando uma forma de prosperar sem adoecer. E elas encontraram. Agora a pergunta é: você está pronto ou está pronta para ser a próxima história de sucesso? Eu sei que mesmo com todo esse conhecimento, algumas dúvidas, preocupações podem estar rondando na sua mente. É natural. Afinal, você já tentou muita coisa, você já buscou muita coisa e o mundo está cheio de promessas vazias. Mas eu estou aqui para te dar total clareza. Hoje nós vamos abordar as objeções mais comuns que surgem quando a gente pensa em investir em nós mesmos e na nossa carreira. Bom, a primeira objeção que normalmente eu recebo é que eu não tenho tempo para investir no meu desenvolvimento agora. Nossa, a gente está sempre procrastinando. E aí essa objeção número 1, eu entendo perfeitamente, porque a gente normalmente está sobrecarregado, tem a ideia de adicionar mais um compromisso que parece muitas vezes impossível, parece que não vai dar conta. Mas pensa comigo, quanto tempo você perde hoje com estresse, retrabalho, decisões tomadas por impulso, ou por falta de clareza, ou simplesmente se sentindo exausta, cansada? O método dos 5 códigos invisíveis não é sobre ter mais tempo, é para ter melhor tempo. Ele te ensina a criar microações, a criar rituais que se encaixam na sua rotina. E naturalmente você vai tendo muito mais produtividade, liberando mais tempo, tendo mais energia. É um investimento que te devolve tempo, não que te tira tempo. Muitas vezes eu já ouvi uma outra objeção. Será que esse método realmente funciona para a minha situação? Porque eu já tentei várias coisas e nada deu certo. Essa é a voz do ceticismo e ela é muito válida. Muitos métodos são genéricos, não têm base científica e não foram criados para uma realidade corporativa. Então o método dos 5 códigos invisíveis, como eu te comentei na aula 1, nasceu da minha própria experiência, em ambientes de alta pressão, ambientes desafiadores, e é fundamentado em psicologia positiva, neurociência, ciência do bem-estar, comportamento humano, liderança transformacional. Então ela não é uma receita de bolo, mas um mapa adaptável que atua nas raízes do problema, nas suas habilidades invisíveis. Ele funciona porque é real, é científico e é prático. Eu apliquei na minha vida e por isso que houve uma grande virada de chave. Uma outra objeção. Eu já ouvi também as pessoas dizendo: eu tenho medo de não conseguir aplicar por falta de disciplina ou por falta de apoio. É um medo muito comum, mas o método ele foi desenhado para ser aplicado mesmo com a vida mais caótica. É exatamente para quem vive sob pressão. Ele não exige uma disciplina sobre-humana, mas sim uma consistência progressiva através de pequenas metas. Então você vai criando esses rituais. E você não vai estar sozinho. A imersão inclui uma comunidade privada com sessões de mentoria coletiva que vai garantir que você tenha o apoio e orientação necessários para aplicar cada código e vai consolidar os seus hábitos. Uma outra objeção, que também é importante, é que o investimento é um investimento financeiro e meu orçamento está super apertado, né? Estou tendo muitos gastos. Então eu sei que questões financeiras são extremamente importantes. Mas qual o custo de você continuar no jeito errado? O custo do esgotamento, da estagnação na carreira, da perda de oportunidades, da sua saúde mental e física. O investimento na imersão profissional de Frágil é um investimento em você, na sua capacidade de prosperar, de ser reconhecido, de ter qualidade de vida. É um investimento que se paga com seu crescimento profissional, seu bem-estar. Pense no retorno que isso vai ter para a sua carreira, para a sua vida, com decisões melhores, um reconhecimento. E uma quinta objeção é que eu já ouvi as pessoas relatarem que têm medo da preocupação e não conseguir lidar com a sobrecarga ou com o ambiente tóxico.
E é exatamente essa dor que o método resolve. Foi uma das primeiras que resolveu comigo. Os 5 códigos invisíveis são a sua armadura, o seu combustível para ambientes desafiadores. É só a gente lembrar do depoimento da Thaís Ferraz, da Camila Ventura, que também passaram pela imersão. Então você vai aprender a gerar energia sustentável e ter resiliência ativa para recuperar das críticas. Você vai ter a voz de as para você saber se posicionar e encontrar propósito no meio do caos. Você não vai apenas lidar, você vai prosperar e influenciar o ambiente ao seu redor. Para te mostrar como é possível organizar um caminho, mesmo em ambientes tóxicos, e como o método dos 5 códigos invisíveis atua de uma forma muito profunda, eu quero compartilhar uma estrutura simples, mas poderosa. Lembrar daquela estrutura que nós vimos na aula 2, a pirâmide do alto desempenho. Ela foi publicada na Harvard Business Review. Eu queria trazer essa pirâmide novamente, porque é bom a gente lembrar disso. E também a maioria das pessoas que acha que alta performance é só uma questão de técnica ou de inteligência, e não é. Na prática é essa pirâmide. Observe que de baixo para cima ela é composta pela sua capacidade física, depois emocional, mental e espiritual, sendo essa a última base da pirâmide. Então, na base é onde está a sua energia, a sua vitalidade. Depois, logo acima, é onde trata do clima interno que motiva e sustenta suas decisões. E depois, a capacidade mental é onde a gente tem mais foco, mais clareza, é ali que a gente começa a se fortalecer efetivamente para poder tomar decisões assertivas. E no topo, a nossa capacidade espiritual, que é o nosso propósito, a nossa fonte de determinação. Então, o que conecta todos esses níveis são os rituais, são as ferramentas, os pequenos hábitos que sustentam essas etapas da pirâmide no nosso dia a dia. Percebe como isso faz todo sentido? Se a gente ignora a base, se a gente não cuida da base da pirâmide, o topo, ele desmorona. Se você não cuida da sua energia, não regula suas emoções, se você não mantém esses rituais consistentes, não importa o quão técnico, o quão inteligente, o quão especialista você seja, você pode se quebrar no meio do caminho. Eu comentei isso na segunda aula. E é exatamente isso que acontece com a maioria dos profissionais em ambientes desafiadores. De muita pressão, de pressões, de desafios que as pessoas vão ignorando os sinais do corpo, até que o corpo acaba derrubando. Muitos profissionais acreditam que precisam de mais esforço, mais entrega, mais horas de trabalho, mas esquecem de fortalecer as bases invisíveis que sustentam todo esse desempenho. Vale a pena também recordar a curva do estresse que eu mostrei numa das lives de esquentamento da jornada, qual foi elaborada por 2 psicólogos americanos, Yerkes e Dodson, em 1908. À medida que o nível de estresse aumenta, observe, a performance cai. E existe uma dose ideal para que a gente possa estar no ponto ideal do nosso desempenho, né? A dose de estresse que faz com que a gente desempenhe com mais foco, mais atenção, mais concentração. Então, a pirâmide do alto desempenho é outro exemplo como a ciência já nos mostra que existem caminhos claros para prosperar sob pressão. E o estado ideal do nosso desempenho, do desempenho máximo sob pressão, é atingido quando todos esses níveis operam em conjunto. É exatamente isso que o método dos 5 códigos invisíveis faz. Ele atua em cada um desses níveis da pirâmide, construindo uma base sólida para a sua performance antifrágil. Agora você tem 3 caminhos que você pode tomar a partir de hoje. Primeiro caminho é ignorar tudo o que eu falei até aqui e continuar da mesma maneira que você vinha atuando. Trabalhando mais horas, podendo se esgotar, reagindo no impulso, evitando conflitos, podendo perder o respeito, né, por às vezes agir com impulsividade, apostando só em técnica e esquecendo das suas habilidades invisíveis. Mas eu tenho certeza de que você é uma pessoa inteligente e essa não seria a opção que você gostaria de tomar. O segundo caminho é você poder aplicar tudo sozinho. Tudo que eu compartilhei nessas aulas, na aula de hoje, nas anteriores,
Você pode, sim, aplicar, pesquisar, se atualizar e você vai ter um resultado. Mas você tem um terceiro caminho, e esse caminho é muito melhor. É você vir comigo, de mãos dadas, dentro da imersão profissional de Frade. Lá você vai ter uma estrutura completa, passo a passo, com acompanhamento, com ferramentas, com exercícios práticos e a chance de trocar experiências com pessoas que, como você, querem prosperar sob pressão sem se quebrar no processo. Você pode escolher o jeito certo para você usar a pressão como combustível. Se recuperar rápido com ferramentas que a sua mente usa para você se fortalecer. Você pode escolher o jeito certo para criar consistência com metas de curto prazo, para você poder atingir objetivos a longo prazo. Você pode optar por construir uma rede que fortalece o seu crescimento, a se comunicar com mais clareza, com mais assertividade, mesmo sob pressão. Você pode, sim, escolher o jeito certo para continuar crescendo, apesar do ambiente desafiador. Esse é o caminho do profissional antifrágil. Agora que você tem clareza sobre o jeito certo e que talvez as suas principais objeções foram respondidas, muitas pessoas estão interessadas em saber como tomar esse caminho para você levar adiante essa transformação. E é com muito entusiasmo que eu apresento a você a imersão profissional antifrágil, um método dos 5 códigos invisíveis do sucesso. E você pode estar se perguntando, o que é a imersão profissional antifrágil? É uma jornada online, ao vivo, desenhada para quem deixa de ser consumida pela pressão e passa a usá-la como combustível para crescer. Não é um curso qualquer. É uma imersão profunda, é uma imersão prática para você implementar e dominar os 5 códigos invisíveis do sucesso. E o que você vai receber? Vamos lá. Serão 5 encontros ao vivo, interativos, pelo Zoom, e cada encontro tem 3 horas de duração, onde a gente vai mergulhar em cada um dos códigos invisíveis. Então, não é só teoria. São ferramentas, são dinâmicas práticas, é network, são aulas deliciosas. Depois da gente completar os 5 módulos, a gente vai ter uma sessão extra de sedimentação desse conhecimento, de 1h30. É uma mentoria coletiva e é onde a gente vai consolidar para aprofundar esse aprendizado. E após cada módulo realizado ao vivo, cada aula, você vai poder acessar as aulas gravadas para você revisar. E esse acesso é por 1 ano. Então você pode rever conteúdo quantas vezes você quiser, no seu ritmo, e aí você fixar o aprendizado. Você vai receber também um e-book completo, um e-book exclusivo, com todo o conteúdo do método, 5 códigos invisíveis, organizado para sua consulta, sempre que você precisar. Você vai receber também checklists semanais para você implementar as microações práticas. São ferramentas muito simples para você aplicar os códigos no seu dia a dia, mesmo quando a rotina estiver corrida. Por exemplo, como é que eu me preparo para uma reunião? Como é que eu me preparo para uma conversa difícil? Você vai ter também acesso à comunidade privada, que é o WhatsApp, a nossa comunidade no Facebook, que é um ambiente de apoio, de troca, de network com profissionais que buscam a mesma coisa que você. E no final, você recebe um certificado digital para conclusão, para você reconhecer a sua dedicação e o seu novo patamar profissional. E para acelerar a sua transformação e para você garantir que tenha tudo isso, o que você precisa para prosperar, eu preparei alguns bônus exclusivos. Primeiro bônus, você vai ter uma aula extra gravada, como tomar decisões com clareza. Essa aula é para você neutralizar a paralisia sob pressão, sobre a insegurança que acontece no dia a dia. E o valor dessa aula seria aproximadamente R$200. Só que você vai ganhar essa aula. O segundo bônus vai ser uma aula ao vivo com a Cirlei Carvalho, a arte de fazer acontecer. A Cirlei Carvalho é uma especialista em recolocação de executivos. E aí vocês receberão orientações profissionais para o direcionamento da carreira. Essa aula é de 1h30. E essa aula custaria aproximadamente R$500. Mas você não vai pagar nada. O terceiro bônus seriam 2 práticas de mindfulness gravadas,
São práticas para você reduzir a ansiedade, aumentar o foco, e você pode colocar o fone de ouvido e escutar onde quiser. Essas 2 práticas seriam no valor de R$ 300, mas você não vai pagar nada. E para quem agir rapidamente, eu preparei um bônus que é um verdadeiro efeito tsunami. Para os 5 primeiros que se inscreverem na imersão, vão ganhar um mapa antifrágil de fortalecimento profissional. O mapa antifrágil ele é um diagnóstico estruturado que mostra onde você está hoje e quais são os principais pontos de desgaste e quais são os ajustes que você precisa fazer que faz sentido para você agora. Esse mapa, geralmente, quando eu faço, eu cobro R$ 1.995, mas vai ser um presente para os 5 primeiros inscritos. É uma consultoria para um diagnóstico individual, estratégico, de clareza, energia, posicionamento profissional. Imagina o seguinte, antes de você traçar qualquer rota, um GPS precisa saber onde que eu estou agora e para onde eu vou me deslocar. E o mapa faz exatamente isso. Ele tira você do achismo, da comparação com os outros e te coloca numa estratégia personalizada. Uma estratégia personalizada de crescimento. E mais uma oferta super poderosa para quem correr e adquirir imersão nas primeiras 24 horas do carrinho de compras, vai ganhar um desconto extra. Esse desconto extra é de 26%, só é válido no primeiro dia, hein, que abrir o carrinho. E o valor desse desconto é de R$ 358. É um incentivo muito poderoso para a sua ação imediata. Então, eu confio tanto no poder da imersão profissional antifrágil que eu ofereço uma garantia incondicional de 14 dias. Isso significa que é o dobro do que a lei exige. A lei dá 7 dias de garantia, mas eu te ofereço 14 dias para você experimentar a imersão. E você assistir às aulas e participar da comunidade. Se por qualquer motivo você sentir que não é para você, não tem problema. Basta pedir o seu dinheiro de volta sem pergunta alguma. Seu risco é 0. Ok, você deve estar se perguntando, mas qual o valor disso tudo? A verdadeira pergunta não é quanto custa a imersão. A pergunta é quanto custa continuar vivendo do jeito que você está. Quanto custa a paz de espírito? Quanto custa a sua paz de espírito? Quanto vale chegar na sua empresa, na área que você trabalha, sem sentir aquele peso no peito, sem conseguir se organizar, se comunicar com clareza, ter relacionamentos saudáveis e, finalmente, prosperar na carreira com propósito? No mercado, soluções para tentar lidar com tudo isso custam muito caro. E nenhuma delas entrega o que eu estou te oferecendo. Por exemplo, sessões de terapia geralmente variam entre R$250 a R$400 por semana, dependendo do profissional, o que dá aproximadamente R$14 mil por ano. Cursos de fim de semana variam entre R$2.000 a R$5.000, ou até mais, dependendo do profissional. Programas de autodesenvolvimento, desenvolvimento corporativo, facilmente custam acima de R$5.000. Só o que eu te mostrei nessas 3 aulas valeria pelo menos R$2.000. Mas eu tenho um compromisso. Alcançar o maior número de profissionais que, assim como eu, querem transformar a pressão em combustível, prosperar, mas não tinham clareza como fazer isso. Como sair do estresse, como continuar usando essa pressão a seu favor. E por isso eu vou te apresentar um método completo e os valores envolvidos. Se a gente somar todos os componentes da imersão, incluindo os bônus, o valor total seria aproximadamente R$ 4.345. Mas claro que você não vai pagar por isso. Mas é importante você saber quanto vale no mercado se você fosse adquirir separadamente. Cada componente desse pacote teria esse custo total. O preço normal da imersão é de R$ 1.356 à vista ou em 12 vezes de R$ 140 fora do lançamento. Mas exclusivamente para essa turma que se inscreveu na jornada, o preço do lançamento é de R$ 1.158 à vista ou 12 vezes de R$ 119,76. E lembra que eu comentei que teria uma condição muito especial para quem aproveitar o desconto tsunami do primeiro dia, hein? Pois é,
Se você entrar para a imersão nas primeiras 24 horas de abertura do carrinho, o valor deste pacotão vai cair para R$ 998 à vista ou 12 vezes de R$ 103,22. Você vai ter uma economia percebida de 26% de desconto. E você pode pagar no cartão de crédito ou de débito. E se você for pagar no cartão de crédito, pode parcelar em até 12 vezes. As inscrições para a imersão profissional de frágil não serão abertas hoje, mas muito em breve. Fique ligado, fique atento em todos os nossos canais de comunicação. WhatsApp, na comunidade, no e-mail, que a gente vai comunicar a hora que abrir o carrinho. Chegamos ao fim dessa jornada de aulas, mas o início da sua verdadeira transformação. A gente viu hoje os perigos de não se preparar, o poder do método dos 5 códigos invisíveis e a oportunidade única que é a imersão profissional de frágil. E isso vai fazer uma grande transformação na sua vida. A escolha é totalmente sua, continuar no jeito errado, correndo o risco de ser engolido pela próxima onda de pressão, de esgotamento, ou se preparar, se fortalecendo, investindo em um método comprovado que vai te dar energia, resiliência ativa, consistência, voz de aço e o propósito para prosperar em qualquer cenário. Será que as minhas alunas da imersão recomendam? Vamos escutar? Thaís, e se uma colega de trabalho, ou um colega de trabalho, né, ou alguém conhecido, tivesse na dúvida se entraria ou não na imersão, o que você diria para ele ou para ela? Porque eu sou fã da imersão, tá? Fã do curso e fã da pessoa que dá o curso. Então, mas vamos ser a parte, que a gente tem que ser impessoal nisso. Vale a pena fazer. Porque, de repente, a pessoa pode tá buscando algo diferente que eu busquei. E ela vai se encaixar. A gente nunca está completo. Então, sempre tem algum detalhe para se refazer, para se construir, né? Então, acho que vale a pena fazer, porque a gente nunca está completo e sempre tem um detalhezinho para a gente ir lá ainda fazer uma costura. É isso. Então, vale a pena fazer. E se você tivesse algum colega ou alguma colega de trabalho que tivesse em dúvida, né, de entrar ou não na imersão, o que você diria para ela ou para ele? Por favor, entre, né? Não tem. A pessoa ela só precisa entrar, mas eu acho que é muito individual. E eu acho que todo mundo precisa passar por isso, sabe? Se conhecer, a saber falar, a saber se posicionar, a entender o que quer, o que não quer. E esse curso é um divisor de águas na minha vida pessoal e na minha vida profissional, com certeza. As inscrições abrem na próxima segunda-feira, a partir das 8 da manhã, para dar oportunidade, quem quiser ser o primeiro e aproveitar os bônus da oferta. E lembre-se do bônus efeito tsunami. Os 5 primeiros que se inscreverem na imersão profissional antifrágil recebem um mapa antifrágil de fortalecimento profissional. Somente os 5 primeiros, hein? E no primeiro dia também, os 24 horas vão ter 26% de desconto. Essa é a sua chance para garantir as melhores condições e um acompanhamento exclusivo. Então, para tirar as últimas dúvidas e para garantir que você faça a melhor decisão, a gente vai ter uma live Tira Dúvidas no sábado, às 11 da manhã. Então, participe, traga suas perguntas e vamos conversar. Se você tiver alguma dúvida, eu estarei ali para te ajudar. E aí eu vou fazer uma prática para que você possa sentir uma diferença logo nessa amostra. Fique atento à nossa comunidade, no grupo de WhatsApp, no seu e-mail, para não perder nenhuma oportunidade. A live de sábado também vai ser divulgada. E na segunda-feira, abertura do carrinho às 8 da manhã. Quem quiser ganhar o desconto, fique ligado. Não deixe essa oportunidade passar. O futuro da sua carreira, do seu bem-estar e da sua vida pessoal começa com a decisão que você toma hoje. Eu te espero na imersão. Super beijo e obrigado por estarem comigo.